Olá, saudações! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura britânica, de um autor que é polonês e britânico, um autor que gosta muito de viagens, marinheiro, né? Então vamos falar aqui de Joseph Conrad e o Heart of Darkness, ou Coração das Trevas, ou Âmago, o Centro das Trevas, né? Que é um livro que se passa na África, né? Vocês devem lembrar, né, que eu já comentei quando eu apresentei essas leituras para 2025, que este livro foi inspiração para o Apocalipse Now, que é um filme que se passa durante a Guerra do Vietnã. É um filme do Francis Ford Coppola. E lá no filme adapta-se muita coisa, ou seja, uma adaptação, uma releitura do romance, né? Então muda-se várias coisas, né? Não os personagens, mas os contextos históricos, os locais, né? Então nós temos uma história que é no final do século XIX, na África, né? O Congo, Rio Congo, e aí a história é jogada lá para a Guerra do Vietnã, nos anos 70, né? A Guerra do Vietnã, outro contexto histórico, outra região, mas lembra muito porque tem os rios alagadiços, né? Aquela lama toda lá. Então, e os personagens, né? Que tem o narrador Marlowe, o Capitão Marlowe, e o Kurtz, né? O Sr. Kurtz aqui, o Dr. Kurtz. E aquela frase do horror, horror, né? Então a frase do horror, horror, que é isso. O livro não é um passatempo, né? Eu reli. E assim, realmente ele é um livro impressionante, que ele não é um passatempo, assim, é um livro que você tem que entrar na história, né? É um livro que vai falar da colonização europeia na África. E aí o horror é o ápice do livro, né? Então é um livro que vai em gradação. O que é gradação? Ele vai aumentando gradativamente o terror da história. Não é um livro de terror, né? Não é o Stephen King, mas é o que a civilização, né? Bota aspas aí, civilização fez na África, né? Então, assim, é complicado falar do livro porque você tem que sentir a força do local, né? A geografia, assim, né? A geografia se impõe no livro. Então, o Congo é um dos maiores rios da África, do mundo, aí, o Nilo e tal. Só não é maior que o Amazonas, né? E essas aventuras que vão lembrar muitos livros lá de viajante, de marinheiro, que é os livros lá do Melville, né? Lembra do Moby Dick e tal, as viagens do Júlio Verne, né? Júlio Verne. É um livro assim de viagem, exploração, né? E ao mesmo tempo mostrando o que é o império, o que os impérios europeus fizeram na África, né? E aí vai lembrar muito aquelas viagens de exploração dos grandes aventureiros na África, né? Um dos maiores deles, né? O Richard Burton, o Francis Burton, né? Inclusive veio pro Brasil, morou uma época aqui em Santos e São Paulo. Subiu o São Francisco, né? Então, assim, tem os livros dele do Brasil. E antes do Richard Burton ainda teve ali o David Livingstone, né? Que ficou perdido lá na África e tal. Tem o Cecil Rhodes, né? Inclusive tem Rodésia lá na África do Sul, que é em homenagem a ele. Então são grandes exploradores, assim, né? Geralmente são europeus, são ingleses, são franceses, etc. Né? Você pode fazer uma lista aí. São aqueles homens que muitas vezes são missionários, igual o David Livingstone, né? Era um missionário. E aí nesse livro tem o Kurtz. O Kurtz é um vendedor de marfim. Então ele vai para o interior lá do Congo belga, né? E aí nós vamos descobrir quem é esse personagem, que ele é referido o tempo todo do livro, né? Assim como grande finale, olha, nós temos que encontrar o Kurtz, né? Ele é essa referência, ele é um homem culto, é um homem erudito, ele escreve discursos, né? Então ele sempre você vai lendo o livro, mas quem é esse Kurtz, né? As pessoas têm medo e têm temor e têm admiração por ele. Então ele é um personagem marcante, vai para a lista dos personagens marcantes, porque ele o tempo todo é falado no livro pela ótica do Marlowe, e o Marlowe, né, o Capitão Marlowe, que está narrando a história, ele vai mostrando então como é que essa imagem, essa figura do Kurtz vai impactar as outras pessoas, né, ao longo que ele vai seguindo por rio, para esse posto, e as pessoas vão falando, o Dr. Kurtz, o Sr. Kurtz. É uma figura assim muito dúbia, né, muito ambígua, porque hora ele atrai admiração, porque hora ele está trazendo a civilização para cá, ele está vendendo marfim, e ao mesmo tempo os métodos dele, você vai descobrindo quais são os métodos dele, né? Então a finesse e a brutalidade estão lado a lado. Então são várias figuras assim, dos exploradores, é aquela pessoa assim, que tem uma finesse, fala não sei quantos idiomas, né? Igual esse Richard Burton, que fala não sei quantos idiomas e tal. Mas ao mesmo tempo eles são pessoas imperialistas, pessoas racistas, pessoas, né, totalmente assim, aquela ideia do homem branco, né? Então essa ideia o homem branco está trazendo progresso para os países, né, africanos, asiáticos, né? Veja o que a Grã-Bretanha fez na Índia, né? Então essa ideia do homem branco, o fardo do homem branco, então tem essas questões. O livro começa então com um narrador geral, um narrador assim que
sabe tudo, podemos dizer, que é o narrador do Balzac, né, o narrador, e ele vai inserir o Capitão Marlowe, que já apareceu em outros livros, vai aparecer em outros livros do Joseph Conrad, né? Lembrar que esse nome aqui é um nome literário, porque ele é um... Já tentei pronunciar o nome dele em polonês aqui, mas não sei polonês, então nem adianta. Então vamos ficar com Joseph Conrad mesmo, é o nome então britânico, que ele serviu ali na marinha francesa, depois a britânica, e aí a história começa no Thames, aqui em London, ou seja, Londres. Tem um narrador que apresenta lá, no meio da conversa, assim, vários marinheiros conversando, tá lá o Charles Barlow, e ele vai contar a história dele. Então vai entrar a narração em primeira pessoa do Marlowe, né? Ele já participou lá do Lord Jim, tem outros livros, né? Não li todos os livros do Conde, mas eu sei que ele é o alter ego do Conrad, né? Ele aparece em outros livros narrando outras histórias, né? Então não é só neste livro que aparece esse narrador, o Charlie Marlowe. E ele fala então que ele entrou para a companhia belga, né? E foi subir lá o Congo, que é um dos maiores rios da África, junto com o Nilo. Só não é maior que o Amazonas aqui, né? Na América Latina, aqui no Brasil. E aí ele vai descobrir esses avanços, esses progressos ali na África, né? E vai descobrir quem que é esse Curtis, né? Esse vendedor de marfim. Então a história é assim, ela vai em gradação, você vai subir no rio, então você vai vendo a grande geografia, né? Os rios, os lamaçais, as árvores. Para um europeu aquilo ali é maravilhoso e assustador, né? Então imagine você entrar na Amazônia, é isso aí, imagine você entrar na Amazônia, o cara veio lá da Bélgica, da Holanda e vai entrar no Amazonas, né? Eu, que sou brasileiro aqui, já imagino como é que seria, né, entrar no meio do... Então você vai enfrentar todo tipo de adversidades, animais, né, outras tribos que estão ali no rio, inclusive vários momentos eles vão sofrer ataques, né, e ele fica pensando assim, como é que o progresso vai chegar nesse lugar aqui, que são vários povos, né, e eles estão brigando entre si, e os europeus estão no meio, né, que a gente vai conseguir trazer a paz, né, bota aspas nessa paz aí, para a África, sem que esses vários povos. E aí a forma de colonização europeia piorou ainda mais os problemas dos povos, que são vários, né, várias etnias, vários povos ali. Acontecendo o quê? Se você pegar aquelas imagens do século XIX, eles pegaram o mapa da África, né, e foram picotando o mapa, sendo que etnias ficaram separadas, ou seja, foram ficar em países diferentes, né, pode ver, tem várias etnias, tem 3, 4 países, né, o cara passou uma fronteira lá no meio da etnia, né, a etnia Congo, né, que dá nome a esse rio, essa região, né, tem etnia Congo e tal, e aí ao mesmo tempo, tem lugares que, ao traçar as fronteiras, eles colocaram 2 ou 3 etnias no mesmo país. Né? Então, aí as guerras civis estão explicadas aí. Então, várias etnias, muitas são rivais, não estavam no mesmo, né? não tinham contato com as outras, eram rivais, inclusive. E aí, de repente, você traça uma fronteira e coloca ali no mesmo país, que você que inventou, né? Não foi invenção da etnia, foi invenção dos europeus. Os caras foram lá e traçaram a fronteira. E nessa fronteira tem 3, 4 etnias que estão brigando entre si. Então tem países na guerra civil aí não sei quanto tempo. Né? E aí ao mesmo tempo tem etnia que está em 3, 4 países diferentes. Então que coisa estranha, né? Então você é parente do fulano e está em outro país ali. Então uma dica de leitura que eu vou dar aqui é a história da África, né? Para você entender. Muito bem, aí vai surgir então, você vai, à medida que a história ela vai ficando mais aterrorizante, né? No sentido de que você vai vendo os métodos que o homem branco, né, civilizado, bota aspas aí, o homem branco civilizado está colonizando ali, está, né, levando a progresso, né, o império para... um verdadeiro genocídio, né? O rei Leopoldo aqui e tal, né? Inclusive o herdeiro dele veio no Brasil no início do século XX, né? Não lembro mais o nome do cidadão aqui, mas o herdeiro da coroa belga, né? Ele veio no Brasil aqui, conheceu a Praça da Liberdade, BH, né? Nós estamos aqui em BH. Então esse rei Leopoldo é um verdadeiro genocida, né? Vamos falar aqui a real, né? Da real aqui o papo reto. É um genocida. E o que a belíssima civilização belga, né, ali, tal, os belgas, o que eles fizeram ali na África, né? Então, e aí o nome do progresso, o nome do comércio, né? E aí vai ter outros personagens aqui que são aqueles personagens sempre que vão referindo ao Curtis, né? Sempre com aquela referência, né? Tipo assim, olha esse Curtis aí, ele é um homem que conseguiu pacificar, coloca muita aspa aí, ele conseguiu pacificar os povos aqui. E muitos trabalham, só que você vê lá a condição dos trabalhadores, os caras só pele e osso, né? Então um monte de cara assim, lá uns fantasmas, falam uns fantasmas, né? No meio da neblina. E aí, cenas dantescas, que aí vai ficando pior, né? Você não acha que isso aqui não é pra você ler, não tem nada pra fazer, eu vou ler esse livro. Não, faça-me o favor, né? Esse livro aqui não é um livro, não tem nada pra fazer, não. Você vai ter que estudar a história da África, vai ter que entrar no mundo, que o mundo aqui é dantesco, e aí você vai ver então o horror, que é o final do livro, que é quando ele encontra o Curtis. Aí você vê quem que é o Curtis. Então não vou falar mais nada, porque senão você não vai ler o livro. Então você tem que ler o livro por isso, que ele vai encontrar o tal do Curtis, né, o tal do Coronel Curtis.
E aí você vai entender que métodos ele usa, né? Você está imaginando aí, né? Que métodos ele usa para domar e apaziguar os ânimos dos nativos lá, dos indígenas, das etnias, né? Africanas, principalmente os Congo, né? Que é o pessoal lá que deu o nome à região. E aí um personagem fortíssimo, né? Ele parece pouco, porque na verdade ele aparece ao longo do livro todo, porque ele tem referências. Imagina, o livro todo vai falando, ó, tem aquele fulano, aí você vai, quem que será, né? E as pessoas falam com ele assim, né? Uns admiram, outros têm medo, então ele é muito ambíguo, né? E aí se vê, ele de repente você está cara a cara com um dos maiores personagens da literatura, que parece pouco, né? Ele parece pouco assim, mas o impacto que ele causa, e outra coisa, a expectativa está ao longo do livro todo. O livro cria uma expectativa para você encontrar o tal de cidadão Curtis, e quando ele aparece, você fica assim, como é que você julga? Você não consegue julgar se ele é um louco desvarado, ou se ele é um cara progressista, ou se um cara vai trazer o progresso, ele é a civilização. Mas o que é a civilização, né? Então, toda obra de civilização é um documento de barbárie, né? A frase do Walter Benjamin. Então, tudo que você leva a civilização, na verdade, tem a barbárie no meio, ok? Aqui, tá. A história da África do José Rivaí Macedo. Então é a dica de leitura, né, para vocês conhecerem a história da África, que vai contar então esses vários impérios, né? Tinham vários impérios ali na África, na região do Nilo, vários impérios na região do Nilo, no interior da África, e mostra as várias etnias, vários dialetos, e a importância de você conhecer a África. O norte da África é diferente do sul. No norte da África tem a questão ali dos muçulmanos, né? A expansão muçulmana que veio até Marrocos, Mali, né? A parte norte ali da África. Então, vários povos africanos que foram escravizados, né, trazidos para o Brasil, os malês, por exemplo, eles sabiam ler e escrever por causa da grafia do Corão, né? Que o Corão é o livro sagrado muçulmano, né, do Islã. E aí esses povos, inclusive, né, fizeram revoltas ali, vários no Nordeste, né? A revolta dos malês, dá uma pesquisada aí. Mostra então que existiam várias etnias, vários povos na África. Então, né, então a África não é uma coisa assim, né, não é um país, não. A África é um imenso continente, né, então é uma diversidade cultural impressionante, vários povos, em vários níveis podemos dizer assim, de culturação, de contato com o homem branco, né, então vários foram colônias do homem branco e tal, dos europeus, e aí mostra, né, que muita coisa que tinha na África foi piorado pela essa colonização, né, que é a exploração total das riquezas da África, e vários povos foram jogados uns contra os outros. E aí é isso que explica, por exemplo, esse atraso, né, assim, podemos dizer, de civilização, né, civilização na África, que é, por exemplo, guerras civis, fome, né, a miséria, desnutrição, maiores níveis de morte, né, e tal. Então, porque a África é atrasada. Mas por que a África, né? Vamos botar uma aspa atrasada. Como assim atrasada, né? Quem que causou esse atraso? Realmente os europeus estavam preocupados com o progresso da África, é isso? Eles não ouviam o homem branco, né? Então você vai ver nesse livro que não é bem assim, né? Isso tudo é uma ideia ideológica, né? A gente aprende muito ideologia na escola, em relação à África. Então cria-se muito preconceito em relação à África e você não conhece, né? Então isso aqui é bem básico mesmo, bem básico. Depois você vai ler outros livros, né? A história da África vai mostrar esses reinos, vários impérios, né? O próprio império do Egito, né? Com grandes impérios do passado, as grandes obras que os africanos fizeram, só que eles tiveram azar de cair na mão do homem branco, os europeus, e aí, né? Essa questão toda da colonização da África. E é essa justamente a grande denúncia aqui do Coração das Trevas. E aí o Francis Ford Coppola, né, o diretor de cinema, vai levar essa história lá, né, Apocalipse Sinal, nos anos 70, na Guerra do Vietnã, mostrando a mesma coisa, a interferência da civilização europeia, norte-americana, né, estadunidense, lá naqueles povos dali do sudeste asiático, né, aquela região ali, o Vietnã, Camboja, aldeias inteiras bombardeadas com napalm, né, que é uma bomba incendiária, várias mortes de crianças, né, e de mulheres. É absurdo, né, a Guerra do Vietnã é um absurdo. Vários movimentos pacifistas se formaram justamente por resistência. Vários jovens estadunidenses se recusaram a ir na guerra matar a Vietcong, né, e acabou que o Vietnã se uniu, né, e os americanos foram derrotados. Só que você vê filme americano, você viu o Rambo, eu via o Rambo, achava que eles tinham ganhado a guerra, né? Então os americanos são fortes na propaganda, né? Se você confiar em filme americano, você vai achar que os americanos ganharam a guerra do Vietnã, né? Mas você sabe que eles perderam, né? Então, mesmo que eles, né, igual lá no Iraque, lá no Afeganistão, né? Que você sabe que o Talibã está lá de volta, né? Então,
Essa crítica que o Francis Ford Coppola faz, né? Que, mostrando que essa civilização, né, pode ser, na verdade, a barbárie. E qual que é a diferença, né? Então fica aí, né, Apocalipse Now, o filme, e aí lê também, né, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.